Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é trunfo, sim, príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Esdras, no último capítulo, capítulo 10, versículo 1 e 2. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Aí, Êxodo capítulo 10, versículo 1 e 2, está escrito assim: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Gente, Esdras é um escriba, conhecedor profundo da lei, e ele é sacerdote. Ele vem trazendo a segunda leva, tá? Na segunda viagem, dos que estavam no cativeiro, tá? Então, ele está trazendo de volta para Jerusalém. Chegando lá, vem a notícia para ele, e ele ficou de boca aberta, parado, estagnado, dizendo para ele que os povos que estavam lá estavam transgredindo as leis do Senhor que havia dado ao povo que entrou na terra prometida, de não dar suas filhas para casarem com os povos estrangeiros, e nem os seus filhos se casarem com as filhas dos homens daquela terra dos estrangeiros, porque levaria Israel a pecar, adorando outros deuses que não são Deus. E por causa disso é que eles foram para o cativeiro, por casar e começar os filhos sendo criados a conhecer outros deuses, que geralmente a mulher é que cria o filho, tem mais tempo para a criação do filho. Os homens que casavam com aquelas mulheres que lá estavam, com o tempo elas iam ensinando a adorar os seus deuses, e essa geração crescia adorando outros deuses. É por isso que estavam no cativeiro. Uma das razões, transgredir a palavra do Senhor. Entende? Esta está indignado porque está vendo que está repetindo o mesmo erro. E ele começa a orar a Deus no capítulo 9, por exemplo. Ele ora a Deus, chora muito, ora a Deus e fala: Senhor, nós transgredimos a tua palavra, e o Senhor não nos julgue pelo nosso pecado, mas pelas tuas misericórdias. Ele fala, pedindo a Deus a misericórdia, entendendo que Deus deu nova chance do povo voltar, que o rei da Pérsia permitiu, foi Deus quem tocou no coração dele, para que eles voltassem para Jerusalém e viessem reconstruir a cidade, povoar, reconstruir o templo. Tudo aquilo ele entendia que era a mão de Deus, dando uma outra chance, uma segunda chance. E o povo cai no mesmo pecado. Gente, eu começo a aprender lições aqui, estupenda, extraordinária, né? A primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui é que o pecado não deve ser desculpado, ou seja,
a gente não tem que arrumar desculpa para o pecado. O pecado tem que ser confessado. Não desculpado, arrumar desculpa para o pecado. Mas é o que aqui acontece no versículo 2. Olha só, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Então, primeira coisa, ele reconhece o seu pecado. O pecado que o povo estava cometendo, ele reconhece. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Tá? Então, primeira coisa que eu aprendo, eu preciso não arrumar desculpa para o meu pecado, mas confessar. Tantos quanto pecam contra o Senhor, devem confessar o seu pecado. Tá? Não adianta a gente conhecer a palavra demais, mas não obedecer. É isso que o sacerdote, o escriba, está chamando a atenção deles quando chora. E quando eles entendem por que ele está chorando tanto, e vê a oração que ele faz, eles convocam o povo, se achega a ele e choram junto. Crianças, idosos, homens, mulheres, todos começam a chorar juntos, a reconhecer o seu pecado. Segunda lição que eu aprendo, é preciso ter coragem para mudar, para colocar de lado, né, aquilo que não é certo. Porque ele diz aqui, ainda há jeito. Quer dizer, ele diz, Esdras, se você convocar o povo, vamos convocar de todos que estão aqui, porque até os magistrados, os juízes e os oficiais deram um mau exemplo. Eles foram os primeiros que começaram a casar com mulheres estrangeiras. Então eu preciso de convocar todos, desde o grande ao pequeno. A todos. E nós vamos fazer um pacto, uma aliança. É preciso ter coragem, porque ele era um que tinha feito casamento também e que precisava largar a esposa. Largar essas mulheres. Então, a gente não pode conformar com o pecado. A gente tem que ter coragem para largar. Né? Tem gente que fala, isso é normal, aquilo é normal, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Tem sim. O pecado é pecado. Não existe isso. Pecado é pecado. Nós não temos que aceitar pecado. Nós temos que condenar. E é preciso ter coragem para fazer isso. É o que eles estão fazendo aqui. Criaram coragem para corrigir o erro. Terceira e última lição, para a gente não estender muito, que eu aprendo aqui. Quanto mais se aventura no pecado, maiores são as consequências. Lembra que eles estavam vindo do cativeiro. Olha só. E aquilo ia trazer outras consequências. Por quê? Começaram de novo a casar com mulheres estrangeiras. Quais seriam as consequências? Primeiro, transgrediu a palavra de Deus. Segundo, seus filhos seriam criados adorando outros deuses. Terceiro, isso ia trazer de novo tristeza ao coração de Deus, traria justiça novamente contra o povo. Como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Então, é preciso entender que quanto mais se aventura no pecado, mais graves serão as consequências. Está vendo quantas lições nós aprendemos aqui? Percebeu? Primeiro, o pecado não deve ser desculpado, arrumar desculpa para ele. Nós temos que confessar, ele deve ser confessado. Então você pecou, você tem pecado contra Deus, você tem transgredido a palavra de Deus, não arruma desculpa. Não, porque eu estava sensibilizado, eu estava
eu estava carente. Não existe isso. Confessa o teu pecado. Eu pequei, Senhor, eu errei contra ti. Segundo, eu preciso ter coragem para deixar o pecado. Mesmo que nós venhamos perder, que haja consequências que venham. Né? Então, mesmo que haja consequências, né, que venham, porque haverá perdas, mas que nós teremos ganhos lá na frente. E não se aventure, né, no pecado. Não vai achando que pecado, né, não vai ter poucas consequências, não. Vão aumentando as consequências e chega um ponto de ser grave as consequências cada vez mais. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Jesus veio para isso. Foi para perdoar os nossos pecados. Então nós não temos que viver na prática do pecado. Nós temos que fazer igual nesse capítulo, o 9 e o 10, os dois últimos capítulos. Nós lemos o 10, versículo 1 e 2, né? Mas que narra essa história, que traz essa história para nós, que o povo tomou agora uma posição. Primeiro há um reconhecimento, há uma denúncia do pecado, né? O pecado tem que ser denunciado, e foi o que Esdras fez, e agora tiveram coragem de tomar posição, reconhecer o seu erro, se arrepender e tomaram a coragem de mudar. E fizeram um pacto com o Senhor, porque sabiam que quem se aventura no pecado, graves serão as consequências. Consequências graves virão. Então eles não queriam aquilo de novo. Então esse capítulo encerra até falando do nome dos que tinham tido casamento com outras mulheres estrangeiras, né? Para fazer uma aliança, um pacto diante de Deus. Em 3 dias, eles resolveram isso. 3 dias, a decisão foi tomada. Então tem coisa que não tem que esperar. Nós temos que decidir logo. Né? Ande na obediência. Importa mais obedecer do que sacrificar. Aprenda a palavra. Se volte para Deus. Né? O que a gente faz aqui é te ajudar a despertar conhecimento da palavra. Mas você deve ler as Escrituras. Você deve pegar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e ler, meditar, orar, jejuar, consagrar a sua vida ao Senhor. Porque o pecado tem uma força, está na nossa carne. A gente precisa ter força espiritual para ter coragem e rejeitar. Em nome de Jesus. Glorificar o nome do Senhor. Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, diante da tua gloriosa presença, colocamos vidas que estão ligadas conosco no Café com Deus. Estive ontem até conversando com uma senhora aqui na rua, que eu sempre levo meu cachorrinho para fazer suas necessidades. Eu me deparei com ela, Dona Rosa Maria, que disse que assiste o meu Café com Deus. Olha que ela não é evangélica, ela é espírita, mas está sempre aprendendo, ligada na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem ido em todos os lugares. Nós te louvamos por isso. E em especial oramos também pela vida dela, pela Rosa Maria e a sua família, pela Emília Gonçalves e família lá de Portugal, do país Portugal. Silene Maria da Silva, ali, também família, lá de Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, ô bênção. Oramos também, meu Pai, neste momento, pela vida da Renata Givies, família. Oramos, ó Deus, pela Lindinalva Bassano e família, de Embu das Artes, São Paulo. São pessoas que estão sempre comentando os nossos vídeos. Deus amado, oramos também, ó Deus, pela
a Andréia Lopes e família, pelo Almir Benedito e família lá de Curitiba, pelo Almir também, da nossa Ibre, esposo da Ana, da saúde, vai restaurando a sua saúde, pastora Rosaura Marques e família, Maria Luísa Pinho e família, Alcina Lúcia e família, que está pedindo oração, ela e Yolanda Pinho, minhas primas lá de Vicente Carvalho, pedindo oração pela Maria, pela Tina. O Senhor pode fazer um milagre da saúde a elas, em nome de Jesus. Oro também pela Rosângela Andrade e família, lá de Alto Floresta, Mato Grosso, Camila Vilela e Reinaldo Martins, de Copacabana, Rio de Janeiro, pela sua filha Júlia também, Vilela, Jorge Luiz Rodrigues e família, Nelma Kumaru de Pernambuco e família, filhos e netos, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, Eliana Guerra e família, Marcos Paulo Soares e família, Maria Aparecida Miguel Figueira e família, também, ó Deus, pela Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull e família, Valdelice Santa Marta II e família, em especial sua filha Sara, doutora Ana Beatriz também, ó Deus, pela vida dela, da tua graça, unção do teu Espírito, redoma do teu poder. Oro pela minha filha Vanessa Loureiro, a Neia, missionária do Carmo, Elisângela Aparecida e família, e Luiz Soares e família, lá de Praia Grande, São Paulo, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo e vamos compartilhar bastante.